Para completar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um outro centroavante, que na minha avaliação, para ser uma boa dúvida, né? Uma dor de cabeça positiva para o técnico Zé Ricardo, seria melhor do que, por exemplo, o Igor Torres, destaque da Aparecidense, que nesse momento tem sondagem. Então, uma indicação que eu faria para o Goiás, até o começo da Série B do Brasileirão, é o Guilherme de la Torre, ou somente de la Torre, 31 anos de idade, hoje está no Mirassol e é o artilheiro do Campeonato Paulista até aqui, com 7 gols marcados em 9 aparições, sendo 8 delas como titular. O de la Torre marcou gols contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Santo André, Santos e também contra o Guarani, vários dos adversários do Goiás, né? Por exemplo, na Série B do Campeonato Brasileiro. Não vejo assim como o nome dos sonhos. Por exemplo, se o Goiás tivesse contratado o de la Torre no começo dessa temporada para ser o camisa 9 titular, eu contestaria bastante. Agora, tendo o Ângelo Rodrigues, tem um currículo grande, mas a gente ainda não pode colocar assim 100% de certeza, apesar que eu já tenho uma confiança bem maior do que dos primeiros nomes anunciados. Acho que o de la Torre, nesta função onde o Goiás ainda está monitorando de camisa 9, para disputar com o colombiano, seria assim uma alternativa bem interessante. O contrato dele no Mirassol, segundo o site Transfermarkt, vai até o final do mês de novembro, quando se encerra a Série B. O de la Torre ficou livre no mercado após uma boa passagem no futebol japonês 2022 e 2023. Ele somou 57 jogos com 14 gols marcados e 4 assistências, mais um jogador ex-Atlético Goianiense. Ele foi contratado após uma excelente disputa da Série B de 2021 pelo CSA. Vocês vão lembrar, foram 24 gols em 52 jogos naquela temporada, quando conseguiu se recuperar no futebol. Eu lembro do de la Torre muito no Atlético Paranaense, né? Em 2013, 2014, teve até uma passagem pelo Queen's Park Rangers da Inglaterra em 2014, não chegou a jogar por lá, mas eu lembro dele muito no FIFA, lá em 2013, 2014 também, no Atlético Paranaense. Ele roda no futebol tailandês, no Apoel também do Chipre, e volta em 2020 para o Mirassol. Não vai bem no Mirassol, não vai bem também no Brasil de Pelotas, e acaba sendo contratado pelo CSA em 2021, conseguiram recuperar o seu futebol. Pode fazer uma função também como um ponta direita, mas hoje está um pouco mais lento, né? Então vem atuando mais ali próximo da grande área e com boa capacidade de finalização. 1,86 m de altura, o de la Torre, que é destro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não foi tão bem no Atlético, eu lembro dele também lá no comecinho de 2022, também não foi um desastre, né? A diretoria tinha uma expectativa dele já chegar e pegar essa camisa 9, foram 2 gols marcados e 2 assistências no comecinho do Goianão. Acabou que pintou essa proposta financeiramente razoável, interessante para o Atlético, acabou liberando ele há 2 anos atrás. Pode deixar a sua opinião. Acho que, por exemplo, o de la Torre, para disputar aí com o Ângelo Rodrigues, seria uma melhor contratação do que, por exemplo, o Igor Torres. Pode palpitar a respeito desse assunto. E qual outro jogador você ficaria atento no mercado? Tem o Carlinhos também, né? O centroavante do Nova Iguaçu, artilheiro do Campeonato Carioca, que o Goiás também está de olho. Já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui também na tela final. Combinado? Comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre este reforço, ou pelo menos retorno, de um jogador que participou pelo Campeonato Goiano vestindo a camisa do craque. Estou falando sobre o meio-atacante Alan, ou Alan Stance, ele que tem 21 anos de idade, nasceu em 2002, fez uma baita copinha pelo Goiás na temporada passada. Na competição foram 7 partidas, 1 gol marcado e 2 assistências, mas não recebeu tantas chances, né, pelo Goiás no profissional. Atuou apenas 2 vezes, as 2 na Copa Verde, tanto lá em 2022, vocês vão lembrar, aquele jogo com o time todo reserva, contra o Real Noroeste, os garotos da base, e também contra a União de Rondonópolis, no ano passado também, União que será o adversário do Goiás, novamente na Copa Verde, nas oitavas de finais, jogo único no estádio da Serrinha, e essa partida na quarta-feira, a tendência é que seja entre as 7 até as 8 da noite, tá? Ainda não tem essa confirmação da CBF. O Alan foi emprestado inclusive na temporada passada ao Barra de Santa Catarina, fez a disputa da Copa Estadual por lá, 5 partidas antes de retornar para o Goiás. O técnico Zé Ricardo observou o jogador de perto, né? Não houve a liberação imediata do Zé Ricardo para um empréstimo, por exemplo, já no comecinho de janeiro, mas não recebeu chances, né? Treinou no elenco profissional, mas não jogou
até este empréstimo ao craque. Chegou já na reta final, não podia fazer muita coisa, mas até que se saiu bem. Em 2 partidas, marcou um gol muito bonito, por sinal, contra o Morrinhos na última rodada, uma jogada que ele corta do lado direito, traz para a canhota na região central e finaliza de fora da área, um golaço, uma pintura que salvou, né, o craque do rebaixamento no último final de semana. Então o Alan, que das 2 partidas contra o Goianésia, ele participou 17 minutos e mais 45 minutos também neste jogo contra o Morrinhos, muito importante para o craque também, antes deste retorno ao Goiás. Se eu não estiver enganado, acho que o craque esse ano, não sei se eles têm a Série D do Campeonato Brasileiro, puxando aqui de cabeça agora, eu acredito que não, tá? O Alan pode sim ser emprestado, o contrato dele no Goiás vai até dezembro de 2024 e é um jogador que eu queria ter visto um pouco mais dele, tá? Se tratando de Campeonato Goiano, neste momento da temporada é muito difícil você apostar, ainda mais numa posição tão escassa, onde o torcedor ele já tem uma cobrança. Não teria, por exemplo, a mesma paciência com o Alan agora, em reta final de Campeonato Goiano, em Série B do Campeonato Brasileiro, do que seria, por exemplo, nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Então, enquanto o Goiás ele preferir ir no mercado e contratar um jogador como um Zaço, e aqui não estou indo contra a pessoa do Luiz Henrique, por exemplo, tá? Estou apenas citando uma comparação. Enquanto o Goiás preferir contratar jogadores deste calibre, ao invés de dar, por exemplo, oportunidade para os seus garotos da base, é essa a tendência mesmo, tá? Não estou falando que o Alan é um grande craque, mas merecia sim um espaço, principalmente depois daquela copinha. Jogador que é revelado pelo Santo André e na Inter de Limeira, tem contrato até o final deste ano. Pode deixar a sua opinião, a tendência é que o Alan seja emprestado a um outro clube, mas vai saber também, né? O Zé Ricardo acompanhando de novo, agora o jogador por perto, estava também uma boa experiência no Campeonato Goiano, pode sim ser emprestado. Se tiver alguma atualização a respeito desse assunto, volto a falar com vocês. Fechado? Falando ainda sobre os garotos da base, uma outra informação do Vitor Pimenta, do Mais Goiás, um abraço ao Vitor, esse retorno também do volante Simeone, que estava emprestado ao craque, da mesma forma que o Alan, mas o Simeone não jogou nenhuma vez. Ele ficou 3 vezes no banco de reservas, contra o Goiânia, contra o Goianésia e também na última rodada diante do Morrinhos. Pelo Goiás, ele ficou no banco só uma vez, contra o Morrinhos também, aquela partida fora de casa, a única vez que o Simeone foi relacionado para o elenco profissional nesse ano. O Simeone, que tem contrato no Goiás até dezembro de 2025, né, 20 anos de idade. Na temporada passada, ele realizou 3 partidas no elenco profissional e 33 jogos pelo time sub-20, segundo o site O Gol. Mais um questionamento, né? O Eduardo Simeone pode não ser um novo Josué, mas será que não merecia mais chances do que, por exemplo, o Johnny Lucas, né? Fazendo essa indagação aqui, será que consegue ser pior jogador do que essas contratações do Goiás? Eu acho isso muito esquisito, né? Os garotos conseguem sim um certo destaque. O Simeone no profissional, ele não fez partidas, vamos colocar assim, de brilhantismo técnico. Até acho que ficou decepcionando, acho que até ficou devendo, né? Foi uma decepção nas chances que ele teve na Copa Verde do ano passado, né? Um jogo contra o Paysandu aqui na Serrinha. Não gostei tanto dele, mas não merecia mais nenhuma chance. Contra o América ele foi bem, fez um jogo bem seguro na última rodada também do Campeonato Goiano, mas do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas o cara tem só 20 anos de idade, tá? Então, neste tipo de avaliação, eu testaria um pouco mais, né? Um Campeonato Goiano aí onde o Goiás pode utilizar tranquilamente jogadores da base nas primeiras rodadas. Eu, sendo bem sincero com vocês, eu tentaria fazer algo diferente, pegar o time do profissional mesmo, isso se tratando de um Goiás, uma realidade, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro. Esqueça essa coisa de contratar 20, 30 jogadores para um começo de ano, isso é de fato uma aberração. Tentaria fortalecer a base para você colocar no máximo mais 5 ou 6 peças dentro de um time que já vem de uma temporada para outra. De preferência, os garotos do sub-20, por exemplo, disputando o Campeonato Goiano, com uma ou outra peça ali que você aposte, vamos colocar assim, e os principais jogadores tendo um tempo maior para fazer uma pré-temporada, né? Para você não ter que começar a jogar já em janeiro, em fevereiro. Deixaria esses caras para começar a jogar, por exemplo, agora, no finalzinho do mês de fevereiro, no comecinho do mês de março. Enquanto isso, você vai realizando amistosos. Aqui na América do Sul, o futebol fica parado neste período, né, em vários
países, como por exemplo na Argentina, não tem jogo, por exemplo, em janeiro, em fevereiro. Os clubes estão aprimorando esta parte de pré-temporada. Será que o Goiás não consegue nenhuma pré-temporada na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, nos Estados Unidos? Eu não estou querendo dizer que é um nível técnico muito superior, mas para você dar mais tempo de preparação, né? Não é ficar utilizando os caras da base no Goianão e os profissionais treinando à toa, não é isso, tá? Mas dar mais tempo de preparo, ritmo e até mesmo enfrentando adversários melhores do que esta primeira fase. O Atlético Paranaense fez isso muito bem, né? Agora acabou mudando a filosofia, vem jogando com um time profissional. Pode deixar a sua opinião. Os outros garotos também da base, todos têm contrato longo. Mina e o Nolasco, os dois zagueiros têm vínculo até dezembro de 2025. O Pedrinho até o começo da temporada de 2027. O Wendel também, se eu não estiver enganado, o Wendel tem contrato só até o final deste ano de 2024, o Lustosa também desta maneira, o garoto Denzel. Alguns desses jogadores serão sim emprestados até o começo da Série B. Pode deixar o seu palpite também sobre esse assunto aqui embaixo nos comentários, combinado? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.